Boa noite, gente. Muito feliz de estar aqui mesmo. Que, obrigada. A gente vê a casa espírita é um ponto de luz, né? Imagina. É um lugar aberto onde você pode entrar e vai descobrir tantas ferramentas para começar a caminhar mais leve. Ah, não, Estela, eu sou espírita faz tempo, então que bom que você tem uma casa aberta para se encontrar com pessoas que falam da doutrina. E a gente sabendo que os benfeitores amigos já prepararam o local. Então, mesmo que eu não me concentre no estudo, mesmo que na hora do passe eu durma e não consiga ficar com as mãos assim, eu já estou sendo beneficiado pela energia corrente da casa. Só pelo desejo de estar aqui, e não só o desejo, mas a atitude que eu tomei de vir. Que a gente sabe a quantidade de oferta que tem na porta larga do mundo, hoje em dia, com a facilidade, né? De televisão, comida na porta de casa, ar-condicionado, isso que o calor nem pegou ainda, né? Na hora que o calor começar, vai ser difícil sair de casa, mas é isso. Então, quem está aqui, parabéns, porque no livro Mensageiros a gente já encontra a mensagem de que vocês, nós todos que tomamos essa atitude de estudar, nós ganhamos bônus hora. E é tão importante para nós esse tal de bônus hora. Você está no mundo espiritual, você quer fazer uma visita para um ente querido, você quer fazer um curso, você quer visitar outro planeta e você não tem o dinheiro espiritual, que é isso adquirido aqui, com trabalho e estudo. Bom, e hoje eu vim trazer uma mensagem que é algo que todos nós estamos dentro dessa reencarnação, talvez com uma consciência maior ou menor, de sermos culpados, devedores. Porque aqui, encarnado, contemporâneo a nós, não descredibilizando a iluminação de cada um, mas nós somos todos devedores. Isso não tem como discutir. Livro dos Espíritos tem a categoria da Terra. Nós não somos, não estamos em um mundo celestial, nem tampouco em um mundo que habita só o bem. Nós estamos entrando na regeneração, dizendo para nós, então, que somos aqui trabalhadores, vamos nos esforçar, vamos fazer o mundão crescer, mas temos dívidas a pagar. E dentro dessa perspectiva de você ter dívida, o seu espírito, ele é carregado de alguns movimentos sutis que nós vamos percebendo ou não. Por exemplo, como quando nós não conseguimos falar não para a nossa família. Mesmo que seja alguma coisa que você não está conseguindo, que você vai ter que abrir mão de alguma coisa que você tem que fazer e gosta, e o outro consegue se virar sozinho, mas quando ele pede, você fala, ai, tá bom, eu faço. Ou às vezes um amigo, ou às vezes um colega no trabalho, ou às vezes um vizinho, e quando você viu, você está falando sim para todo mundo. Isso é característica de um espírito culpado. E todos nós somos. Só que a culpa, essa palavra culpa, ela é muito associada ao arrependimento, e é para ser, mas tem que ser um movimento. A culpa, ela faz com que o meu espírito fique paralisado. Muitos, eu não sei se a Vera está ciente disso, tem um grupo no WhatsApp nosso, talvez ele está ciente, de palestrantes da USE, que é a União de Sociedade Espírita. Gente, esse ano saiu 15 palestrantes, não vão mais dar palestra. Eu até gostaria de conversar com essas pessoas para falar assim, por quê? Porque às vezes eu falo assim, Estela, não vou mais de quinta, beleza, mas ainda sobra segunda, terça, sexta, sábado, domingo, tem. E às vezes pode ser que essa pessoa está paralisada na culpa, porque muitas pessoas escutam assim, eu não vou mais na igreja evangélica, porque olha, eu descobri o que o pastor anda fazendo lá, não vou mais. Eu não vou na igreja católica porque o padre, o coroinha, eu não sei quem, eu não vou mais. E quando vai no centro espírita, é a mesma coisa. Quem está aqui nessa tribuna, gente, eu só estudei o que eu estou falando. Eu não faço, não pratico. E muitas vezes, a pessoa que está fazendo a oratória, ela começa a se carregar de quem sou eu para falar disso, porque tem, às vezes, depende do tema que a casa nos pede ou que a gente escolhe, a tua boca entorta para falar, porque você não faz aquilo. Mas eu tô aqui para falar. Eu não tô aqui, olha, gente, faça
o que eu estou falando aqui porque eu faço, mas nunca que eu falaria isso. E às vezes esses 15 que deixaram, né, 2025 aí, não se cadastraram para 2026, então a gente está com esse déficit de 15 pessoas. Entrou uma hoje no grupo, então são 14 a menos, nós estamos aí do pessoal propagando a mensagem. Pode ser que eles falem assim, quem sou eu? Divorciei esse ano, não resisti à bebida, eu ando bebendo ultimamente, então eu não sirvo mais. É claro que a gente não vai fazer apologia na beba e faça palestra, não é isso. Mas se cure, o movimento da culpa é sentir uma dor de algo que eu fiz errado, aí eu tenho que entrar no arrependimento. O movimento do arrependimento é, eu não quero voltar nesse lugar de dor. Eu não sei se vocês já foram traídos num relacionamento conjugal, ou algum amigo foi desleal, ou um próprio parente que você gostava, você descobriu que ele falou mal de você. Isso é uma dor muito ruim, você ser traído. Você sofrer deslealdade, infidelidade, então. Só que, gente, a dor muito maior é quando você comete o ato. Quando você é o traidor, quando você é o desleal, quando você foi descoberto na fofoca. Isso é uma dor muito pesada. É uma dor que aí você se sente assim, ó, cara, eu não mereço esse sorriso dessas pessoas. Eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Esse é um movimento que deveria durar um dia na vida de uma pessoa consciente, que é o da culpa. Você sentiu uma dor de algo que você fez errado. Para aí você entrar no arrependimento, que é o próximo passo, e dizer assim, eu não quero mais voltar ali. A gente entende quando uma pessoa ela não entrou no arrependimento, ela não está entendendo o que é o arrependimento. Eu lembro de uma vez que tinha eu acho que é Marcelo, ele fazia um programa que ele entrevistava presidiários. Ele desencarnou, Marcelo, não sei. Marcelo Rezende, isso mesmo. Ele era fantástico, né, repórter. E ele foi entrevistar um cidadão que tinha matado muita gente. Sentou na frente dele e disse assim, e aí, me diz, você se arrependeu? Você se arrepende do que você fez? O espírito consciente do que é arrependimento iria responder que sim. E ele também respondeu que sim. E aí o Marcelo pergunta, mas por quê? Ele falou assim, cara, você não tem ideia o que é o sol nascer quadrado. Você ter horário para isso, você ter horário para aquilo. Ou seja, ele não se arrependeu. Se arrepender é quando fala, você se arrependeu dos crimes que você cometeu? O cara começa a chorar, porque ele vai lembrar que ele tirou a vida de um pai de família. Ele vai lembrar que ele tirou o filho de uma mãe. E aí ele chora, porque ele fala, cara, jamais eu faria isso de novo. Mas no caso dele não era arrependimento. Ele só estava pensando, nossa senhora, aí agora, estou vendo o sol nascer quadrado. Então o entendimento nosso de se arrepender é você entender que você causou dor no outro, ou que você causou uma dor física, ou que você não está contribuindo com o mundo. Nós todos queremos paz, nós todos queremos que o mundo possa progredir, e aí eu sinto que as atitudes que eu ando tomando não está fazendo o mundo progredir. E aí as atitudes que eu ando tomando não está fazendo a minha família progredir. As atitudes que eu estou tomando está fazendo eu estacionar. Isso é para doer. No momento que doeu, você não volta mais. É por isso realmente que fala, ou por amor ou pela dor. E depois que a pessoa se cura, o movimento do arrependimento faz ela ser positiva para o mundo, faz ela progredir. Então ela precisa do quê? De auto-perdão. E o auto-perdão, e é muito gostoso saber sobre o auto-perdão e falar dele, porque nós falamos muito sobre perdão, né? Movimento lindo que é o perdão de libertação para nós. Mas a facilidade que a pessoa tem de perdoar o outro, primeiramente ela tem de se perdoar. Quanto que você se perdoa? De chegar atrasado em um lugar, sofreu uma batida de trânsito, você estava errado. E aí, você se culpa quanto tempo por isso? O certo era se perguntar, você queria esse resultado? Você acordou de manhã e disse assim, hoje eu vou bater o carro. Tô nem aí, vou acelerar mesmo. Ninguém se programa a fazer coisa errada. Então acontece. E quando acontece, eu tenho que fazer uma autoanálise de quem eu realmente sou. E quem eu realmente sou não é o meu CPF RG. É quem o meu espírito é. Eu já não gosto de maldade, não. Eu já não gosto de prejudicar as pessoas.
Então tá, para aí. Você não está fazendo isso, ou você não fez programado. Agora se reprograma para voltar no seu estado de espírito, de sair da culpa. Eu me perdoo porque eu não queria esse resultado. Eu me perdoo porque eu sou uma pessoa melhor que isso. Agora eu quero ir para frente. E aí você se perdoa e isso não significa passar pano na cabeça de quem anda com problemas recorrentes. Eu faço, peço desculpa, faço de novo. Faço, peço desculpa, faço de novo. Não é isso. É tentar encontrar o meio da cabeça de quando nós erramos, a gente olhar para as pessoas que a gente ama, olhar as pessoas que a gente prejudicou. No caso que eu falei de um acidente de trânsito, é você olhar aquela pessoa, né, que ficou apavorada. Esses dias eu vi um acidente, fazia tempo que eu não via, e a gente nem gosta disso, mas estava muito perto. E a gente estava a pé ainda, né? Aí o que bateu, o que estava errado, ele assumiu toda a culpa, foi muito bonito, mas quem estava dentro do outro carro que sofreu o impacto também era uma senhorinha, que ela ficou tão assustada com o acontecimento, e ela não se machucou, nem machucou muito o carro, que ela saiu e tremendo e desmaiou. O rapaz que estava errado, ele viu aquilo, ele ficou desesperado, ele pedia perdão para a senhora, e a gente falava para ele, não, mas ela está bem, calma, só foi um susto. Eu acredito que aquele menino nunca mais vai passar num pare. Mas vamos falar a verdade, gente, você acha mesmo que ele se programou para passar no pare? É um segundo de bobeira, e esse segundo de bobeira na nossa vida pode custar reencarnação. Mas existem algumas coisas que a gente já não está mais no segundo de bobeira. A gente está no segundo do vacilo. Você sabe que aquilo não pode. Aí você está um passo de recuar e você vai avante. É como, por exemplo, o que você entende de um relacionamento para você pensar em ajudar alguém a perdoar uma traição? E o perdoar não significa que você tem que morar junto de novo, não significa nem que você tem que atender o WhatsApp dessa pessoa mais. Você só tem que limpar toda essa dor de achar que a pessoa te traiu para te magoar e te ferir. A pessoa que fez, ela fez porque ela quis. Foi um impulso dela, foi uma infidelidade dela, foi um desvio de caráter, tudo que a gente possa imaginar, mas não tem nada a ver com quem foi ferido. E essa pessoa que foi ferida, ela precisa entender isso. Mas aí a gente volta lá no que fez errado. E aí? Me perdoa? Te perdoo. Aí semana que vem. Me perdoa? Te perdoo. Quanto tempo dura isso? Isso não é um arrependimento real. Nós encontramos na doutrina espírita o livro Obreiros da Vida Eterna, em que tem um monte de gente desencarnado e vai a nave 19, ela é invisível. É muito bonita as obras de André Luiz, gente. Parece ficção. Para quem gosta de X-Men, Liga da Justiça, parece filme. Aí vai aquela nave invisível, ela se torna visível na hora que ela chega num pântano e tá todo mundo gritando, eu estou arrependido, porque eles encontraram que a palavra arrependimento é libertação. E André Luiz, que escreve o livro para nós, fica desesperado, porque ele vê aquela multidão e a rampa desce, só que é escolhido um ou outro para subir na rampa da salvação. E ele fala, nossa, mas aquele ali está gritando. Aí eles vão, desvendam o olhar dele, que estava anuviado, e ele começa a enxergar que quem realmente estava arrependido tinha uma auréola aqui em cima, brilhante. Porque o resto era da boca para fora. E a da boca para fora, nossa, às vezes, é algo que eu faço, eu falo que eu não gosto, eu falo que eu não quero, eu falo que estou arrependido, mas o esforço que eu tenho para me livrar disso é mínimo. Mas, Estela do céu, você não sabe, é um esforço muito grande que eu faço. Olha, você já pediu ajuda para o seu anjo de guarda? Isso eu estou falando de qualquer coisa, gente, porque às vezes a pessoa se encontra assim, Estela do céu, tá difícil eu parar de falar mal dos outros. Eu já sei que é ruim. A doutrina me mostra que eu trago até espíritos das pessoas que gostam de quem eu estou falando mal, ou de que não gostam para inflamar mais. E menina do céu, bastou alguém falar para mim, eu vem cá que eu vou te contar uma coisa. Nossa, eu não aguento. É mais forte que eu. Existe aqui na obra de Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, quer ver? Gente, evangelho é igual a Verinha falou ali, ó. Tem até como fazer evangelho no lar, todos os dias que o evangelho no lar, depende de como tá a situação da tua casa. É igual
antibiótico que você vai tomar. Depende do tamanho que está a sua infecção, é o tanto de antibiótico que você vai tomar. 1 dia, 2 dias na semana. Agora, esse aqui que eu vou dizer de fazer Evangelho no Lar, você abre esperando a mensagem que os Espíritos vão te trazer para te ajudar. Mas existe também um meio de você procurar o que você quer. E se você quer se livrar de algum problema que está recorrente, Estela, eu falo mal, quando eu vi, eu falei de novo. Estela, eu já prometi que eu não vou gritar com meu filho, quando eu ver, eu estou gritando. Porque vocês sabem que a doutrina espírita ela tem um monte de mensagem vinda de André Luiz, Emmanuel, várias frentes maravilhosas dizendo que o grito é animal. Nós temos que manter um tom de voz que nem é feito a nossa garganta para gritar. E aí, quando a gente viu, grita. E o grito é igual uma buzina. Você tem aquele aparelhinho ali de último recurso. A criança vai atravessar a rua, você grita. Do contrário, a criança tem que pôr o chinelo, você não precisa gritar. Mas a gente não consegue. Isso é um defeito? Isso é. E onde o Evangelho pode me ajudar? No capítulo 28, tem uma prece que se chama Prece para Corrigir um Defeito. Ela é curtinha. Vou tentar achar aqui, ver se eu falo o número certinho. Mas é capítulo 28. Ó, tem prece para pedir um conselho. Ai, mas Estela do céu, o que eu vou fazer essa prece para corrigir um defeito? Eu tenho tantos. Pega um. Vamos colocar assim, pega o que te incomoda mais ou o que está ferindo as pessoas ao seu redor. Porque tem defeito teu? Vamos falar a verdade, faz de conta que você tem inveja. Faz de conta, né? Inveja, ninguém tem inveja. Faz de conta que você tem inveja. É um defeitinho teu, que você precisa se ajudar com isso, só que prejudica muito a você mesmo. Agora, se você tem algum tipo de vício, se você tem algum... E quando eu falo vício, é vício em reclamar. Quem já conviveu com uma pessoa que reclama, ou quem convive, sabe do que eu estou falando. Quando essa pessoa vai usar, entre aspas, a droga dela, que é reclamar, é você o espaço dela. É você que ela contamina. E conviver com uma pessoa que reclama muito, se ela não se encontrou nesse lugar, você tem que pensar assim, poxa, ela precisa disso. Ela está no vício dela. Mas ela não compreende que nem todo mundo sabe fazer o que nós sabemos fazer, que é de deixar cair a reclamação. Nós temos dentro de nós, é inato o desejo de ajudar. E geralmente quem está reclamando com você é alguém que você ama. Sua avó, sua tia. E aí ela fala para reclamar e seu espírito está tentando pegar aquelas palavras para ajudar. Então você sai carregado, impossibilitado de fazer qualquer coisa, porque ela só queria reclamar. Essa pessoa já tem essa característica. Então, a reclamação prejudica as pessoas ao redor, a fofoca prejudica, a fofoca contamina. A água, por exemplo, da nossa casa, ela é alta de qualquer lugar. Ela pega tudo porque a gente coloca aqui no centro, né? Vamos fluidificar a água, trazer garrafa, fluidificar a água no seu evangelho. Por que água? Por que não suco? No livro Nosso Lar, eles estão assim jantando. E aí André Luiz sente falta da prima de Líncias que está no quarto. Todo mundo desencarnado no livro, gente. E ele fala assim, cadê a fulana? A fulana não vai vir jantar? Ele fala, não. Ela está em desequilíbrio emocional e ela vai contaminar o líquido. E o líquido deles lá é praticamente água o tempo todo. E aí nós percebemos que, por que quando você tem alguém na sua família que está meio destemperado, oferece uma água fluidificada para essa pessoa e não precisa nem contar para ela. Um adolescente rebelde, fluidifica a água. Uma criança que está agitada, que está com medo de ir no médico, medo de ir no dentista, medo da escolinha, fluidifica a água para essa criança. O que a gente faz geralmente perto da água? Deixa uma televisão ligada, um noticiário sangrento. Chega e vai falar mal de alguém, fala do lado da água. O que sai da nossa boca é fácil, são palavras. Agora, o que sai de nós, é gostoso de ser espírita, gente. É porque no momento que as pessoas entraram nessa casa, a não sei que seja novo, nunca veio numa casa espírita, você sabe que você vai tomar um passe. E todo mundo fecha o olho e faz assim, sem ver nada. Você sabe que você está recebendo alguma coisa. Ou seja, é só nesse momento que existe energia circundando? Lógico que não. É que ali, naquele momento, né, é específico para aquilo. O tempo todo nós somos geradores e mantenedores de energia. A nossa água, ela vai captar assim a fofoca, vai captar a reclamação.
E aí eu me encontro nesse sentido. Poxa, Estela, estou fazendo essas coisas erradas. Eu vou no capítulo 28, então. Aqui, achei. Olha, a minha chave estava em cima. Prece para corrigir um defeito. Aí a gente lê o prefácio, eu não vou ler. Ó, ela pega aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. O primeiro parágrafo é o prefácio. É bem curtinho, o prefácio acho que vale a pena eu ler porque ele é muito curtinho. E depois é a prece. E na prece, você não vai falar assim, ó, porque tem um momento que ele fala, ó, entre minhas imperfeições, reconheço que eu sou particularmente inclinado a... Seja verdadeiro, gente. Não faz essa prece com ninguém do lado, não. Graças a Deus, você não precisa se expor. Olha que maravilha. Espera a esposa dormir, o marido vai lá, até decorar, né? E fala, olha, sabe por quê? Porque eu sou assim. Porque pode ser que você vive com uma praga, você vai lá e fala, sabe o que é? Porque eu sou fofoqueira. Aí quando você tá lá fofocando, o teu marido fala assim, bem que você tá fazendo aquela prece de fofoqueira, mas não tá adiantando, né? Então você não quer armar ninguém. É sozinho. Você encontra lá uma prece para fazer sozinho do seu defeito. E pode ser o mais escabroso. É Deus, é Pai, é o seu anjo de guarda falando, cara, eu vou te ajudar. Eu tô aqui para isso. O anjo de guarda reencarnou junto com a gente. Não reencarnou. Ele veio junto em missão. Às vezes, antes da gente reencarnar, ele já está lá acompanhando nosso espírito. Quando vai acontecer a concepção, ele vem e fica até a gente desencarnar. E talvez, quando a gente desencarna, ele encaminha a gente para algum lugar. A gente vê isso no livro do Newton Stuck, o Gabriel, menino, desencarnado na UTI lá, prestes a morrer, o anjo de guarda já ali ajudando ele. Quando desencarna, ele mostra toda a colônia espiritual até o momento que chega a despedida. Ele falou, missão cumprida agora. Esse é o nosso anjo de guarda. Não precisa ter vergonha para falar para ele o seu defeito. Mas você precisa verbalizar esse defeito. Você precisa pedir ajuda para Deus. Porque pode ser que você está reclamando já há muito tempo da boca para fora. Ai, Vera, faz tempo que eu estou querendo parar de fazer isso. Ai, Vera, é da boca para fora. De verdade, pega um defeito só. Porque aqui ele mesmo sabe das várias imperfeições que eu tenho. Porque essa pode estar fazendo a tua mãe chorar. Essa pode estar fazendo o teu irmão falar, cara, tomara que a Estela vença isso. Essa pode estar entristecendo alguém, esse defeito. Olha aqui o prefácio, vamos lá. Nossos maus instintos são o resultado da imperfeição do nosso espírito e não do nosso corpo. De outra forma, o homem escaparia de toda espécie de responsabilidade. Nosso adiantamento depende de nós. Porque todo homem que tem o gozo de suas faculdades para todas as coisas tem a liberdade de fazer ou não fazer. Não lhe falta para fazer o bem senão a vontade. Essa tal dessa vontade, gente. Livro dos Espíritos é a mesma coisa. O que precisa para a gente evoluir? Melhorar um pouquinho? Então, falta um pouquinho de vontade. Não, Estela, eu tenho vontade, já falei ali para Vera. Falei que eu tenho esse problema. Tinha 5 passarinhos numa árvore. 5 pássaros. Os 5 queriam voar. Aí chegou o dia. Você fala, estão prontos para voar? Estamos. Todo mundo vai voar? Vamos voar. Quantos passarinhos voaram? Nenhum. Eles só estavam falando que ia voar. Não tomaram uma decisão. Não, eu vou voar. Eu vou fazer. Porque existem alguns defeitos na nossa vida, e isso eu me incluo, gente. Eu tenho uma compulsão alimentar noturna, assim, ó, do outro mundo. Aí eu vou pro YouTube, eu converso com o chat GPT. Eu já fui nutricionista, que ela conversa comigo, eu penso, você não está entendendo o que eu passo. É aquela pessoa que foi magra a vida inteira, que sempre comeu 3 colheres de arroz a vida inteira. Ela vem conversar com você, olha e fala, caramba, você não está entendendo. Então eu preciso conversar com alguém que me entenda. E aí a gente vai descobrindo, porque, cara, eu quero sair disso. E eu faço muito exercício físico. E o negócio não é para emagrecer, é que eu quero me livrar disso. Porque se um dia eu não conseguir mais fazer exercício? Eu vou na academia todo dia, eu jogo vôlei 2 vezes a semana. É um auê danado. Mas mesmo assim a saúde está em dia. Só que eu preciso me livrar disso, porque eu sei que é um vício. Às vezes a gente pensa assim, pessoa viciada,
se assemelha àqueles que estão cambaleando as pernas, porque bebe. É muito fácil, né, apontar o dedo. Olha, alcoólatra. Tem tantos vícios escondidos em nós, tantos. E muitos deles a gente já reconheceu. Só que o movimento é, o que eu estou fazendo de positivo com isso? Eu vir aqui falar para vocês que eu tenho uma compulsão alimentar, isso não é positivo. O positivo é quando eu estou na minha casa buscando conteúdo sobre isso, para me ajudar. Quando eu estou, poxa, hoje eu comi de novo, então amanhã eu vou ter que malhar mais do que o normal. Isso eu estou tentando. Agora, o movimento negativo é falar assim, nossa, como eu não presto, né? Olha, fiz de novo. Fazer o quê, né? Eu devo ser assim mesmo, sou fadado ao fracasso. Isso é muito negativo para o mundo, para você, para as pessoas que vivem com você. Então, quando nós erramos, quando acontece alguma coisa que fez meu coração sofrer, ou as pessoas comigo, ou eu já identifiquei que isso não é bom, movimenta para frente. Eu vejo pessoas, por exemplo, que elas deixam de fazer o positivo pela dor. Você perde um cachorro, isso eu entendo. Só que eu estou aqui no movimento de fazer, né, a teoria do progresso, do positivo. A pessoa perde o cachorrinho, 15 anos, Estela. Eu não quero mais, porque eu sofri demais e para mim chega. Eu falei, mas quantos anos ele viveu? 15. Se você fizer as contas dos 365 vezes 15, é muito tempo. Por dias de sofrimento que você perdeu. E aí você vai fazer a sua máquina do amor, que é como se fosse assim, ó, eu amo a Vera, porque eu conheço ela há muito tempo, então eu tenho um lugarzinho dela no coração, eu amo a minha mãe, eu amo minhas filhas, eu amo meu marido, eu amo meus amigos, eu amo, e tem o lugar do cachorro. Você vai parar esse lugar? Isso não é positivo. Qualquer coisa que você está falando, eu não consigo fazer isso porque eu não mereço, eu não presto. O movimento da vida é sempre pro lado bom. Esse defeito que você tem, isso ruim que você fez, agora é agir. Tem uma amiga nossa, eu vou contar a história para elucidar de um jeito muito pequeno, mas é para entrar na vida mesmo. Meu marido, uma vez, o que a gente faz indo em uma festa de aniversário infantil? No meu caso, eu penso nas coxinhas. Mas de verdade, a gente vai, você compra o presente para a criança, você vê a idade da criança, você às vezes, com carinho, manda mensagem para a mãe ou para o pai, o que ele gosta, o que ela gosta, compra o presente, vamos todo mundo para a festa. Quando chega na festa, chegou, meu marido esqueceu o presente. O movimento da culpa acontece o seguinte, poxa, não acredito, cara, que eu esqueci o presente. E é meia hora de casa, não dá para ir buscar, vai ficar sem. Como que eu faço algo positivo nesse momento? Chama a criança. Tio comprou um negócio muito legal para você, mas eu vou levar lá na tua casa, que eu não vou jogar aí no meio desse baú cheio de coisa aí não, tá? Eu vou te dar depois, beleza? E vai pra festa. A vida é uma festa. E a gente para, porque quem sou eu? E essa culpa que te paralisa, porque o teu espírito tem isso, de fazer você não viver, pode ser que hoje você fique sabendo de uma criança que desencarnou lá na Palestina, numa guerra, uma criança que desencarnou no Rio de Janeiro, você fica sabendo, e você está se alimentando, você já assim, eu aqui comendo, e a criança ali morreu de fome. Isso não é positivo. É muito claro que não é positivo isso. Você está ajudando quem com esse melodrama? Quem sou eu para merecer isso? Quem sou eu para merecer aquilo? E quando você menos percebe, você está comprando um carro com todo o merecimento, esforço seu para a sua família, para o seu bem-estar. Você não quer aparecer para ninguém, mas você está se sentindo mal porque o seu amigo está no vermelho. O que você tem a ver com isso? Você é um espírito culpado, então todas as alegrias que você tem, você não vive. Porque você não se sente merecedor. E nós temos a abundância para nós temos que ter. Você não lutou? Não conquistou? Mas Estela, é difícil, viu? Tô aqui no restaurante, comemorando o aniversário da minha filha, e o meu irmão levei uma cesta básica para ele ontem. Então você não vai comemorar o aniversário da sua filha porque o teu irmão tá passando necessidade. Qual o movimento positivo disso? Não tem. E a culpa faz isso conosco. A culpa faz com que todo mundo fique anuviado. Fala, não, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Pronto, uma terra infeliz, porque ninguém de nós merece.
Pode, não pode não vai atrás de regressão. Mas se você fizer uma bonita de uma regressão, você vai descobrir que você não era a flor que se cheirava na reencarnação passada. Porque eles falam que a gente está na melhor, nessa melhor. Você fala mal dos outros, come que não deve, assiste que não deve, joga lixo no chão, faz um monte de trapaça, fica pichinchando pro chaveiro, faz um monte de coisa errada. Imagina na outra encarnação. Então nós todos somos culpados, sim. Mas quando vem a alegria, a gente tem que lembrar daquela frase, que Chico precisou dessa frase vinda de Maria de Nazaré, ele até sentou bonitinho e falou, pai, mano, pode falar que eu tô pronto, foi psicografar, né, porque era uma mensagem, Maria de Nazaré. Aí, Emmanuel diz assim, ela disse, tudo passa. Ah, tá, o que mais? Ele falou, não, é só isso. Gente, só isso é tudo isso. A alegria que você está vivendo, você tem que viver ela muito, porque ela passa. E essa dor que você está vivendo porque você cometeu algo de errado, ela tem que passar com sua ajuda. Se limpa. Você não se programou para fazer coisa errada, aconteceu. Agora é se limpar e ir para frente. Ah, Estela, sabe o que é? A minha avó desencarnou e eu tenho até hoje o áudio que me mostraram da avó falando para mim, vem me ver, eu tô aqui, vem me ver. E eu não fui e ela desencarnou. Não tem jeito mais, ela não tá aqui, não tem como eu reparar. Tem. Pega uma vozinha por aí, ó. Vai fazer atendimento fraterno, vai fazer, se cadastra na USE e tem visita para o hospital de pessoa que está desencarnando. Não precisa chegar numa vozinha e falar, ó, vem cá, vozinha, vou te adotar, porque eu tenho umas pendengas ali que minha avó que desencarnou, então eu preciso... Não, é simplesmente mover a maquininha do amor, aquela mesma maquininha de não vou ter mais um cachorro porque eu sofri quando meu cachorro morreu. Fechou o amor. A maquininha da avó que você não conseguiu entregar para aquela avó, você entrega para outra. O movimento da culpa deve entrar no arrependimento para sair da dor e entrar no amor. Falar, não, então tá, isso aqui me causou dor. O que eu faço com esse arrependimento que eu vou transformar? Transforme vidas. Você conseguiu se livrar de um vício? Gente, nós fazíamos tratamento com adictos, pessoal que usa droga, né? Que estava em recuperação. Lá em Schmidt, uma clínica, fizemos 3 anos, a gente não podia levar mensagem espírita, então a gente levava mensagem científica. O dono da clínica era ex-adicto, fazia 10 anos. E ele falou assim, ó, é projeto da minha vida, daqui eu não saio. Ou seja, o movimento dele foi dar dor para fazer alguma coisa para o mundo. Eu falei, não, eu vou salvar os caras aí. Nós fomos fazer palestra em um... como que chama? Mães acima da dor, se eu não me engano. Que são mães que perderam seus filhos e elas faziam um movimento para trazer o Júlio Carvalho, o Newton Stuck, para pegar a carta psicografada. Tem uma mãe que ela... Imagina o quanto que uma mãe não se culpa, gente. Mãe, não estou descredibilizando o pai, mas mãe é danada de culpada, né? Tanto que a gente vê o movimento do amor exigente, quando o pessoal do amor exigente, ele trata pessoas com vícios. E aí, ao invés de ele tratar a pessoa, que é o viciado, a viciada, eles pegam a mãe primeiro. Que a mãe tá assim, onde foi que eu errei? O que eu fiz aquele dia? Foi por isso que ele pegou esse caminho. Não é. Trata a mãe primeiro, que a mãe está carregada de culpa. Então, nós vemos, tem uma advogada que ela perdeu o filho dela, acho que é o Lucas, com 8 anos de idade, ele foi num passeio, igual o Bosque de Rio Preto, e ele engasgou com uma salsicha. Nesse engasgar com a salsicha, tinha 3 professoras ao redor dele que não sabiam fazer o movimento dele desengasgar. Meu Deus, que fatalidade. Com certeza, a gente sabe que não tem, né, nada no mundo que acontece por acaso. Caiu na mãe certa. Porque hoje, quando eu conversei com ela, já tinha movido 75 municípios com a lei. Hoje está muito mais, porque eu conversei com ela antes da pandemia. Ela conseguiu com que o município fosse regra mesmo, da pessoa ser professor e ter o curso de primeiros socorros, de desengasgar uma criança. 75 municípios quando eu tinha conversado com ela. Em Rio Preto já tem. Quem faz esse movimento em Rio Preto, quem quiser na escola aí, é o pessoal que vai se formando na faculdade de medicina, eles que vão dar aula para os professores. Então, assim, o que eu fiz com a minha dor? O que eu fiz com a minha culpa? É para frente, para frente. O livro Sexo e Destino,
Todos os livros da obra de André Luiz, da Vida no Mundo Espiritual, Nosso Lar, não sei se vocês assistiram o Nosso Lar 2, que é o Edson Celulari, né? O Nosso Lar 1 é André Luiz, que tem ali o pessoal que é o mais misturado, que não tem um espírito só que ajuda ele. Mas o Lísias aparece muito como enfermeiro. Aí no 2 é o Aniceto, que fez o Edson Celulari, o 3, então todos eles têm um benfeitor que está sempre do lado dele, ajudando ele a escrever as obras para nós. E o livro Sexo e Destino é um triângulo amoroso, uma complicação danada. Um trai o outro, que o outro trai o outro, que rouba uma namorada da irmã, que o outro se mata, é um regaço. E quem que é o benfeitor? Alguém que era viciado em sexo. E é de lá ainda que ele tira a frase para nós, que isso é muito marcante, que quando a gente pensa em vício, ele fala, você logo vai... Um dos que o próprio Livro dos Espíritos ele categoriza na época, hoje em dia a gente não tem jogatina legal no Brasil, né? Mas o pessoal perde vida jogando. Por isso que o pessoal entrou pesado ali com as bets e tem que entrar mesmo. Mas os dois maiores vícios da humanidade é sexo e alimentação. Alimentação, se você comer demais, o teu corpo vai denunciar isso. Mas o sexo, ninguém tem a tarjeta na cara. E é onde todo mundo se perde, há milênios. E o Félix era o benfeitor do livro, mas que também se livrou desse vício. Então é muito interessante a gente pensar que uma pessoa para e fala, cara, eu errei. A partir de hoje, eu vou virar a pessoa que eu vou conscientizar todo mundo contra isso. Eu sigo muitas páginas de pessoas que emagreceram, acho o máximo. Por quê? Eu não vou voltar mais naquilo, então eu tenho que movimentar a minha página e tirar foto da comida, e tirar foto. Porque isso daí é um movimento que ela entende o que a pessoa passou lá atrás e ela quer ajudar outros a se livrarem e não cobra nada por isso. Ela só quer falar, é assim, cara, eu encontrei esse caminho aqui. E é gostoso a gente fazer esse movimento para frente, isso é positivo. Então a culpa, ela não pode estagnar. O dia que você estiver pensando assim, quem sou eu? Meu amigo pediu uma prece para mim. Ele não sabe quem habita dentro desse corpo. Seja você, sim, alguém de fazer prece. Você pode fazer uma prece. Nós vemos no livro Libertação, tem uma moça estirada na cama, anos ali. O médico não descobre o que é, leva na igreja, não tem o porquê. Porque tem um malfeitor comandando tudo, porque o pai da moça é um juiz que deu uma condenação errada, adquiriu um obsessor, e o obsessor faz ali um turno de obsessores jogando um passe ao contrário, né? Que é aquele que joga coisas ruins. E esse mesmo, um desses que está ali, no final, ele se torna benfeitor do caso. Da mesma maneira também no livro Sexo e Destino. Que ele está ali na enfermaria, eles trazem ele, o cara jogava coisa ruim. Explica, conta, conversa, até acabar o livro ele já virou não um benfeitor, que nós estamos falando, um anjo de guarda, mas alguém que parou de fazer o mal e começou a fazer o bem. Nós entendemos nesse movimento, gente, os policiais que me perdoem, mas os policiais são todos ex-ladrões. Por isso que eles têm essa garra de pegar, de vou caçar, eu vou bater. Desencarnaram com esse desejo de fazer diferente, vir na justiça. Olha a diferença da culpa e do arrependimento. Desencarnou 2 médicos, aí está no livro Saúde Mental, psiquiatras lá das terras de Minas. Os 2 trabalharam com Mengele, lá na época do Holocausto. Olha que horror. E aí a gente até entende o que uma pessoa fazia com o ser humano, porque hoje tem esse termo na medicina, que é um termo que usa você começa a fazer as coisas, você coisifica uma ação. É por isso que alguém está fazendo autópsia, já com anos, com meses talvez, e fala assim, vamos comer um lanche depois daqui? Meu Deus do céu, eu não consegui. Não, eles conseguem, ele coisificou o cadáver. Esses 2 médicos disseram para eles, o judeu, isso aqui, não, isso aí não é objeto. Eles fizeram atrocidade, só que quando eles desencarnaram, aí vem a consciência do espírito. Nessa consciência do espírito, existe um que ficou, eram 2 médicos, um se carregou de culpa, mas a gente vai te dar uma próxima reencarnação. Quem sou eu? Meu Deus, olha o que eu fiz. E o outro, a gente vai te dar uma próxima reencarnação. Eu vou fazer diferente. Reencarnou os 2. Um era médico e o outro era o louco.
Essa é a culpa. É você sentir, porque você fez algo errado, você não sai da lama, você sai. Você sai da lama e consegue limpar a lama das outras pessoas. Às vezes a gente vê lá no Fogo Selvagem, porque o espiritismo, às vezes, deturpado é assim, nossa, olha, a pessoa tem a pele ruim, queimou alguém em outra vida. Não é assim que funciona, gente. Não é assim, desse jeitinho. Se queimou alguém em outra vida, você vai vir médico, dermatologista. E aí você vai ver, nossa, essa mulher é um anjo. Você acredita, Estela, que ela vai lá na comunidade tratar o pessoal de graça? Você acredita, Estela, que eu vi num domingo, essa pessoa é um anjo, não é um anjo, na outra vida ela queimou alguém. Só que ela fez o movimento de, tá bom, errei, agora é para frente. Agora não erro mais. Eu sei que existem casos, gente, vamos colocar uma culpa, você está sentindo uma culpinha? Vamos colocar uma culpa daquelas gostosas mesmo? Você viu os pessoal que esquece criança dentro do carro? O que esse pai quer da vida? Ele quer ser preso. Ele quer, isso daí aconteceu em Rio Preto. Não foi o último, não. Ele fez assim para a polícia. Os policiais choravam junto com ele. Isso é uma culpa. Qualquer outra que você esteja sentindo, você consegue se livrar. Pensando nisso daí. Ó. Isso daí, gente, falando, me prende porque eu não me suporto. Eu não suporto respirar. Eu não sei o que eu falaria. Isso aqui que eu tô falando não serve para uma pessoa dessa. Agora, essas culpinhas que a gente fica aí se arrastando, essa daí, gente, é de falar assim, chega, vou pegar essa prece, eu vou fazer, eu vou buscar informação, eu vou dar um jeito de sair disso. Movimenta para frente. Porque existe culpa de verdade no mundo. Essa daí, minha fichinha. Para de se arrastar. Ai, quem sou eu para dar um passe, Vera? Imagina. Ai, menina, não sou evoluída desse jeito, não. Ai, quem sou eu para evangelizar? Quem sou eu para fazer a sopa? Quem sou eu para... Quem é você? É alguém que eu preciso de você, você precisa de mim. A Terra só vai evoluir quando vários corações evoluírem. E aí um coração com culpa não evolui. Porque ele tá ali, ó. Ai de mim, coitado de mim. Então é para frente, gente. A mensagem de hoje é essa. É uma mensagem pesada, por mais que eu tente aliviar, não tem jeito. Porque culpa mexe conosco, mas é daqui para frente. Deus abençoe a todos os culpados aí.